Quando você está entrando em tecnologia, seja para a área de desenvolvimento, estrutura, você sempre se depara com programação. Você acaba se deparando com programação. E Python é a linguagem que mais se adapta, principalmente porque ela é uma linguagem para você automatizar os processos da sua máquina, do Windows, do Linux. E aí dentro do teu Windows você vai ter o seu Word, o seu Google Chrome, qualquer processo que você faça que seja repetitivo pode ser automatizado. E apesar dela ser focada nisso, ela também pode fazer várias coisas. É uma linguagem de programação que foi usada pelo Instagram para criar uma página web. É uma linguagem de programação usada em inteligência artificial. É uma linguagem de programação usada para processamento de dados. Ela é muito versátil, muito versátil. Ela não é feita para várias coisas, como desenvolvimento mobile, mas ela pode ser usada para isso, né? Ela não foi desenvolvida para isso, mas ela pode ser usada para isso com uma ferramenta chamada Kivy, que você usa o Python para fazer isso, o framework Kivy. E o Python é a linguagem de programação simples, poderosa, extremamente versátil, que independente da sua área, seja desenvolvedor, seja engenheiro de redes, seja engenheiro de data center, qualquer área de tecnologia pode utilizar Python para automatizar os seus processos. Uma das maiores dificuldades que eu tive quando eu comecei em tecnologia era entender o que é essa tal da linguagem de programação, como que isso funciona. E é bem simples. Tudo em computação é um programa. E se você imaginar dessa forma, fica mais fácil. Então, o Python nada mais é do que um programa que funciona através da linha de comando e ele vai executar processos que a gente pede ali naquela linha de comando. Muito similar a qualquer programa do Linux. Como que a gente faz isso? O primeiro passo é você ir no navegador, escrever python.org, cair no site do Python, vir em downloads, e aí você pode baixar a última release aqui, né? Em Download for Windows, ou você pode clicar em All Releases, descer a página e escolher outras versões, né? Outras versões que você queira usar. A última versão ela vai estar aqui, ó. A última versão estável. Você vai clicar para baixar, vai salvar, vai executar, vai clicar em instalar. E aí aqui tem um negócio muito legal. Na instalação ele fala assim, adicionar Python to path. O que significa? Que se eu não clicar aqui, quando eu for abrir o terminal e digitar Python, ele não vai completar igual ele completou agora. Se eu clicar isso aqui, ele vai fazer o autocomplete igual agora. Então eu clico para poder usar o Python direto aqui na minha linha de comando do Windows, né, do terminal Windows. Precisa de administrativo para rodar? Não, acho que não. Vou rodar o Python só para mim nesse momento, mas se fosse uma máquina que várias pessoas fossem usar, ou que eu fosse usar processos que precisam de administração, eu clicaria aqui para ativar isso. Clico em instalar agora, simples, fácil, vai executar, perfeito. No meu caso não apareceu, mas em alguns casos vai aparecer uma telinha aqui perguntando se você quer usar um modo estendido. Sinta-se à vontade, tá? Aquilo ali é para quando você for usar variável extremamente grande, que é o que a gente vai aprender hoje, que é uma variável, mas nesse caso não apareceu, então a gente só fecha. Nesse momento, se eu vir no iniciar e escrever Python, ele vai aparecer aqui, ó, Python, idle do Python. Se eu clicar só em Python, ele vai abrir um terminalzinho do Python, certo? Esse aqui é o tal do modo interativo. Tá vendo como ele é um programa? Ele é um programa na linha de comando. E aí aqui eu posso fazer processos que o Python entende, como uma soma, 4 mais 4. E ele me responde. Como um dos comandos do Python é o print. Print em inglês é imprimir. E aí eu fiz o print, abri o parênteses e vou colocar dentro do print o que ele precisa imprimir. Eu posso pedir para ele imprimir a soma de 4 mais 4. Ele imprimiu. Eu posso pedir, e aí eu apertei para cima e apaguei aqui, para ele, entre aspas, aqui, o que significa aspas? É um texto, é um string. Entre aspas, eu posso pedir para ele imprimir um nome. Meu nome, Pedro Dalcoli. Eu posso... E aí vem um caso muito interessante. E se eu colocar fora da aspas, né? Eu vou tentar imprimir netskills.com.br. Não funcionou. Primeiro, o netskills não está entre aspas, então ele entende que é uma variável, O .com.br, ele entende que o ponto está falando assim, ó, pega essa variável e executa esse outro comando. Mas a gente precisa entender primeiro ó, que o netskills em vermelho, ele está entendendo que é uma variável. E essa variável não foi definida. Como que a gente define uma variável e o que é uma variável? Uma variável é, por exemplo, uma caixinha. E dentro dessa caixinha, eu coloco as informações que eu quero.
quero. Então, eu posso ter uma carteira de trabalho e dentro da minha carteira de trabalho ter o meu emprego atual. E aí, esse emprego atual, ele pode mudar com o tempo, certo? Ele pode ser alterado. A empresa pode alterar o cargo, a empresa pode alterar o status, né? Pode estar como desligado. Se eu tivesse aqui minha carteira, underline, de trabalho, e eu colocasse, e aí é claro, né, eu tenho que colocar um igual, porque o que eu tenho dentro dessa carteira de trabalho? Ela é igual ao quê? Aí eu vou colocar entre aspas, né, porque a gente está escrevendo um texto, atualmente empregado. Cara, não aconteceu nada e beleza, o que eu faço com isso agora? Pô, cara, Python é foda porque é simples, mas enquanto você não entende de programação, é difícil, né? É difícil absorver. A variável tá aqui, ó, certo? A variável tá aqui. Eu poderia agora imprimir atualmente, ou eu poderia imprimir a variável. Então, se eu escrever o print e colocar entre aspas aqui, ó, carteira de trabalho, ele vai imprimir o nome carteira de trabalho, que é o texto. A gente não quer imprimir o texto, a gente quer imprimir a variável, tá vendo? Atualmente empregado. Eu poderia agora trocar essa carteira de trabalho para outro valor, como desempregado. E aí eu vou dar um print na carteira de trabalho, desempregado. Pô, mas aqui pela interface do jeito que tá, é muito feio, é muito difícil, porque não tem corzinha, não tem nada. E fica difícil de entender esse processo. O que eu faço? Eu vou fechar aqui, vou voltar aqui de novo, vou escrever Python, vou escrever idle, tá vendo? IDLE, e vou abrir esse cara. O que o idle faz, né? Toda programação, toda linguagem de programação vai ter um idle. O idle é a interface, né? Interface, desenvolvimento de linguagem, alguma coisa assim. Então é uma interface de desenvolvimento. Eu também tenho um modo interativo aqui, porém o fato aqui do modo desse idle não é o modo interativo, e sim a função de criar um arquivo new file, e aí eu posso fazer igual eu tenho no Word. No Word eu não tenho um docx, que eu vou lá no Word, crio um novo arquivo e salvo ali, e aí eu posso abrir esse arquivo em outros Words, em outras máquinas. Aqui é a mesma coisa, eu vou abrir criar um arquivo, e esse arquivo vai poder ser aberto em outras máquinas, ser executado em outras máquinas, desde que elas tenham o Python instalado. Como que a gente faz isso, né? Eu venho aqui em File, New File, tenho aqui a opção de criar um novo arquivo, e aí vai ser o seguinte, né? Eu vou escrever os comandos aqui, por exemplo, e aí eu vou usar um novo comando aqui. Então, estou atribuindo uma variável, né? Então, input, e aí entre parênteses eu coloco uma mensagem aqui. Que é input? O que o input faz? O input é o seguinte, quando eu chamar a variável A, que a partir do momento que eu executar o comando, ele vai chamar essa variável, certo? Ele vai, nesse caso, ele vai printar algo na tela, e o que o usuário responder, ele vai colocar dentro da variável A. Vamos fazer um teste? Então eu vou colocar aqui, antes de fazer aqui no comando de fato, né, no meu arquivo de fato, eu posso usar o modo interativo para isso. E aí lembrando que eu posso ter algumas formas de ver o que o input faz. Eu tenho um comando chamado help, e aí eu coloco ele entre parênteses e eu coloco aqui o input. Me dá uma ajuda sobre o input? Está falando o seguinte, que o input é uma variável built-in, e aí ela veio junto com o Python, eu não precisei instalar ela, ela não é um módulo a mais, que é o que a gente vai ver mais para frente. Tem como eu pegar módulos feito por outras pessoas, e a gente vai ver que dá para fazer módulos. Nesse caso é algo que já vem nativo. Então eu tenho o Python, eu não preciso instalar algo a mais. Ele vai jogar um prompt na tela, né, com esse comando aqui, ó, prompt alguma coisa. Esse prompt ele não vai pular a linha. Na mesma linha, ele vai esperar uma mensagem de texto do usuário. Então, o usuário vai escrever uma mensagem de texto na frente disso que você fez o prompt. E aí, essa mensagem de texto, quando a gente fizer dessa forma aqui, ó, igual. Na verdade, assim, ó, status civil igual. Então, a variável status civil, ela é igual a input. E aí, dentro do input, eu vou colocar essas aspas, que é o prompt, e vou perguntar para o usuário qual seu status civil. Ele vai fazer o seguinte, ó, ele vai jogar na tela qual o seu status civil, e aí eu coloco solteiro, um exemplo, solteiro. Pronto, a partir desse momento, o status civil, então se eu der um print, abro parênteses, fecho parênteses, lembrando, né, se eu colocar entre aspas, status civil, ele vai me devolver a string status civil, né, o texto status. O que a gente quer fazer não é trazer o texto, é trazer o que está dentro dessa variável. Então, eu não vou usar string aqui. Então, print status civil, e aí eu vou ter aqui solteiro. Mas isso está de um jeito muito feio, porque essa string está na mesma linha. Como que eu faço para pular uma linha dentro de uma string? O enter não vai funcionar, porque você está vendo que eu estou apertando o enter,
e ele está executando o comando. E na hora que a gente for para o arquivo é a mesma coisa. Usar o Enter não pula uma linha. Tá? Usar o Enter simplesmente está dizendo que você vai para a linha de baixo, mas na hora de dar o prompt para o usuário não pula uma linha. Então, como que eu faço? Né? Eu vou usar esse mesmo comando aqui, vou copiar, vou colar, e aqui na frente eu vou usar um /n. Acho que é outra barra N. E aí ele pulou a linha. Tá vendo? Eu usei um /N, e aí ele pulou aqui, ó, qual é o seu status civil, ele tá esperando que eu escreva embaixo. E aí eu posso colocar casado. E na hora que eu fizer um print, vou copiar e colar aqui, ó, o print do status civil. Uma coisa muito legal, né, que eu vejo muitas pessoas errando no começo é print, e aí espaço, abre, fecha, e status civil. Aqui funcionou, tá? Mas na linha de comando não vai funcionar. Quando a gente for lá para criar o arquivo, não vai funcionar. Quando eu coloco também sem o parênteses, ou seja, eu não sei o que eu estou colocando dentro desse parâmetro, o que eu estou jogando dentro do parâmetro do print, ele não sabe se aquilo é do print ou não. Ele acha que é outro comando. Então, se eu colocar status civil, ele dá um erro, tá vendo? Ó? O print está faltando alguma coisa. O que está faltando no print? Então, o print, abre e fecha, status civil. Ele vai funcionar. Aqui tá uma coisa bem legal, né? Já tá colorido, então a gente já consegue diferenciar uma coisa da outra. Quando a gente já pode vir aqui no file, new file, criar um novo arquivo, certo? Criar um novo arquivo. Esse novo arquivo, ele pode fazer todo esse processo, então, na verdade, status civil é igual a input, abre e fecha o input. Então, ó, tá vendo? Quando não era um parâmetro, ele não fica colorido. É um parâmetro, ele fica colorido. Input, e aí eu coloco algo dentro do input, qual seu status civil, coloco um /n para ele pular uma linha, e aqui embaixo eu faço um print do status civil. Antes de fazer um print do status civil, eu vou trocar, tá? Eu vou falar que status civil, que é a minha variável, ela é igual. Na verdade, eu posso colocar assim, ó. Eu poderia colocar, ela é igual a status underline civil mais. Na verdade, eu vou colocar antes, assim, ó. Posso falar que ela é igual a um texto, e aí eu quero colocar um texto. E aqui eu estou colocando aspas duplas, porque no passado eu não podia fazer isso. Eu não podia, onde eu uso aspas simples, usar aspas duplas. Agora no Python eu posso, e dentro das aspas duplas eu poderia colocar aspas simples ou vice-versa. Não é recomendado. O recomendado é que você sempre trabalhe com aspas simples, de preferência, fica mais fácil para fazer o troubleshoot e também ter retrocompatibilidade com versões anteriores. Mas, em alguns casos, você prefere usar aspas duplas, não sei. Isso a gente pode ver mais para frente, as diferenças entre elas, porque não é o caso agora. E aí aqui eu vou colocar uma informação. O status civil é, dois pontos, não quero pular a linha, eu quero que ele coloque na frente desse status civil. Eu posso fazer assim. Para executar isso, eu venho aqui em Run, de executar, Run Model, mas antes de executar ele fala, você precisa salvar. Eu vou salvar isso em algum lugar. Ele vai salvar sempre no lugar original, né, que é aqui dentro de Python e a versão, lá em Programs. Eu prefiro jogar na minha área de trabalho e colocar um nome, né? Na verdade, eu vou colocar o nome aqui de Netscills file, e ele vai salvar em um desses formatos, né? PY, PYW, PYI. Você vai dar um save. Ó, ele já veio aqui, ele já executou aqui embaixo, tá vendo? Ó, ele deu um restart, executou, perguntou meu status civil, solteiro, divorciado, para ficar diferente do que tá para cima. Dá um enter. E aí ele já printou aqui embaixo também, né? Ele já jogou na tela, o status civil é divorciado. Ele fez dessa forma, mas, né, como a gente está trabalhando com textos, a gente pode manipular isso. Eu poderia falar que status civil é, na verdade, F, e aí aspas simples aqui agora. Vou pegar a variável que eu quero colocar aqui dentro. Tudo isso aqui, ó, é o texto. E eu quero jogar essa variável aqui dentro. Não vai vir, porque ela está dentro da aspas. Você entende? Então, o que a gente faz? Eu coloco aqui, ó, coloco entre colchetes a variável. A partir do momento que eu usei o F aqui no começo, coloquei entre colchetes, ele não vai chamar isso aqui como um texto, mesmo estando dentro da aspas. Ele vai chamar isso aqui como variável. Então ele vai vir da mesma forma. E aí a gente pode executar de novo. E aí para executar ele vai de novo falar que tem que salvar, executar, rodou aqui novamente. E aí qual o seu status civil? Agora vamos colocar outro valor, vamos colocar como solteiro. E aí ele já trouxe aqui, ó, status civil é solteiro, da mesma forma. Essas são formas de trabalhar com os textos. Beleza, muito bonito, mas antes da gente seguir, isso aqui é muito feio, isso aqui é muito difícil, essa tela em branco. E aí tem um outro problema, tá? Quando a gente entrar numa estrutura condicional,
a gente vai chamar um negócio chamado de if, né? Se tal coisa for verdade, faça tal coisa. Por exemplo, civil, se status civil igual, ou seja, for, né? Ou então eu posso usar até o comando is, e aqui entre aspas, né? Porque eu quero falar se ele é. Se o comando é solteiro, aí 2 pontos, pula uma linha. Se ele é solteiro, então tá aqui, ó. Se status civil é solteiro, e aí 2 pontos significa então. Então, aí eu posso colocar um print aqui, print. E dentro do print eu posso colocar alguma coisa, né? Solteiraço, alguma coisa assim. Eu posso criar um if, mas tá vendo que ele fica feio aqui, né? Ele não tá legal, ainda mais essa tela branca. Como que eu prefiro fazer? Principalmente para quem tá começando e saber se tá seguindo a estrutura certa ou não. Porque aqui não me mostra se eu errei, né? Se eu tivesse colocado aqui, ele não ia falar que o if tá certo ou tá errado. Se eu coloco aqui no comando, alguma coisa aqui, ele não me fala que isso está errado, que isso aqui não está aplicado em lugar nenhum. Então o que eu faço? Eu fecho aqui, vou lá no navegador novamente, vou procurar por PyCharm. Vou vir aqui no Google, PyCharm, download PyCharm. Tem aqui o profissional. Eu não tenho dinheiro para comprar isso, então eu não vou pagar. Vou lá no gratuito, lá embaixo, né? Community Edition. Vou fazer o download do exe. Isso aqui tem para todas as. Tem para Windows, tem para Linux, tem para Mac. Você vai salvar e vai executar ele. Aqui, fiz o next, next, next. Aí eu posso, update path variable, add bin folder to path. Vamos adicionar. Criar na área de trabalho o atalho? Sim, pode criar. Esse aqui, o update context menu, eu não sei, mas eu vou habilitar. E aí o create association py. Então, quando o arquivo for .py, em vez dele abrir nesse cara aqui, ele vai abrir no PyCharm. Perfeito. É isso que eu quero. Instalar. Ele está perguntando se eu quero reiniciar o computador. Eu não quero, porque a gente está aqui no treinamento, então bora deixar isso para depois. O software vai funcionar normal, certo? Se apresentar algum problema, reinicio a máquina. Vou fechar esse de trás. Eu não quero importar nada do Visual Studio, vou pular isso e vou criar aqui um novo script. Ele vai criar um ambiente virtual. Vou acreditar nesse projeto, né? Vou dar um trust ali, eu confio nele. O que significa esse ambiente virtual? Quer dizer que tudo que eu instalar aqui nesse momento, nesse cara, de Python, não vai ser aplicado na minha máquina, vai ser instalado como se fosse ali numa pasta. E aí, a hora que eu excluir esse projeto, ele exclui essa pasta e exclui todas essas instalações. Quando a gente chegar lá em módulos, vai ficar mais fácil de entender. Ele vai atualizar tudo, o esqueleto do Python. Eu já tenho um Python aqui, né? Então ele está usando aqui a versão do Python 3.1.3, que é a que a gente instalou. Se não tivesse um Python instalado, ele ia pedir para a gente instalar ou você teria que instalar manualmente. Ele vem com uma estrutura de exemplo, né, de como usar isso aqui. A gente não vai usar isso agora, porque a gente está aprendendo. Já tenho aqui, ó, ele já mostra para mim na script.py. Eu vou diminuir esse lateral e vou colocar aqui. A partir desse momento vai ficar muito mais fácil criar as variáveis, tá vendo? Ó? Eu coloquei um A, ele já está me falando que tem algo de errado aqui. Statements have not effect, ou seja, alguma coisa não está fazendo efeito aqui, alguma coisa de errado. Opa, por quê? Está faltando definir que isso é uma variável. Só que a variável está sem parâmetro, preciso colocar o parâmetro. Aí agora eu coloco o input. Opa, ele já autocompletou para mim. Fica muito mais fácil quando a gente está começando. Eu não lembro os comandos de cabeça, coloco só o comecinho ali, ele já aparece. Coloco, ele está dizendo aqui, né? Ó, object igual, e aí aqui, ó, as aspas, né? Eu posso usar as aspas duplas igual ele colocou ali. Qual sua idade? E aí o barra N, olha, ele mostrou que o barra N em laranja, ou seja, o barra N é um parâmetro aqui dentro da linha. Ela não vai seguir esse contexto, né? Ela não vai seguir o contexto de string, ela não vai aparecer. Fica muito mais fácil quando tá tudo coloridinho para a gente entender as coisas, né? O que faz parte do quê. E aí, se eu colocar aqui, né, ele vai aparecer o input, a pessoa vai digitar, colocar um print, ó, o print ele já aparece para eu completar. O que eu vou colocar dentro desse print? O A. E aí ele já fez referência. Então, quando eu clicar aqui no A, ele já referenciou o outro A e eu posso clicar aqui em cima para executar. Ele já vai salvar e executar. Já salvou, executou, aparece aqui embaixo, continuo vendo minha tela do programa e eu posso colocar um teste. E ele printou aqui, ó. Eu escrevi teste, né? Então tá em verde que eu escrevi e em preto que ele colocou para mim. Beleza, e se tivesse um erro aqui, né? Se tivesse um erro, se em vez disso tivesse colocado um S, o que acontece? Eu dou um executar, então ele executou a primeira linha, eu vou colocar um teste de novo e vou dar um enter. Ele vai aparecer esse erro e aí com esse erro a gente consegue ver o que aconteceu, né?
apesar de só aparecer lá no idle, ele tem um parâmetro, né, do que é o erro, ser igual lá no idle, que parece que é mais intuitivo de se entender o que está acontecendo, e até porque ele vai te dizer a linha, e eu tenho a numeração da linha aqui, né, eu posso criar um debug em cima dessa linha, fica muito mais fácil da gente ver o processo acontecendo, passo a passo, né. Então, se eu colocar para ele parar nessa linha, eu vejo se todo o programa está chegando ali, né, e aí ele vai me mostrar que é porque eu não tenho mais comandos para baixo, né, mas eu poderia criar vários comandos e ele parar só nessa linha. E aí a gente vai usar esse idle para ficar mais fácil. A partir de agora, a gente começa de fato a entender como que o Python funciona. Então, vamos começar novamente com as variáveis. As variáveis, eu posso usar qualquer coisa para definir variável, desde que não comecem com números e também não comece com underlines. Perdão, desde que não comecem com atributos especiais, como exclamação, arroba, hashtag. Esses atributos especiais estão destinados a funções específicas do Python. Por exemplo, o hashtag, ou cerquilha, ou jogo da velha, como preferir chamar, ele é para criar um comentário. Então, eu tenho o meu programa, né? Então, eu tenho a igual a teste. Perdão, a teste. Tá, por que que essa variável existe? Aí eu posso pular uma linha, colocar aqui em cima. O a é uma variável de teste. Ao longo do caminho, você vai entender que várias vezes você precisa comentar sua programação, toda a sua estrutura, para ficar mais fácil de entender. Quem chegar aqui entender o seu processo. Esse é o que outro ponto da variável é o seguinte: você pode usar letras maiúsculas, certo? Começando aqui, outra maiúscula. Então, por exemplo, né, e status e aí civil, você pode fazer isso, mas não é recomendado. Por quê? Porque tem um negócio chamado PEP8, que é o mais conhecido, que fala sobre o estilo do Python. E aí aqui a gente tem várias explicações de como funciona a indentação, estruturação multinível, que a gente vai entrar nisso, né? Espaços em brancos, os importes, tudo isso. E uma das coisas que a gente vai ver é a variável, ela tem que começar com letra minúscula e a separação dela é com underline. Então, status civil, a variável normal. A variável com letra maiúscula assim, né? Então, maiúsculo e maiúsculo não é para ser usado em variável, é para ser usado em class. Class é para quando a gente chegar lá em orientação a objeto. Aí sim eu usaria status civil. Aí eu abro aqui. O que que é uma class, né? Adiantando o processo. A class é eu criando um módulo do Python, né? Então, a gente não tem o print é uma class. E aí eu posso clicar aqui, ó. Quer ver, ó? Apertar Ctrl e apertar em cima, ele está dentro de uma def. Aqui nesse caso ele está só como def, né? Não tem nenhuma class aqui para te mostrar. Mas é muito semelhante um ao outro e um está dentro do outro, de certa forma. A def é definindo um módulo, né? E a class também, né? Classe. Ele cria uma classe de vários módulos. Aqui, ó. Aqui a gente tem uma class. Tá vendo que a gente tem uma class? Aí sim eu uso letras maiúsculas, né? Aqui em cima eu tenho outra class. Aí sim eu vou usar uma letra maiúscula. Enquanto a gente não está trabalhando com class, a gente vai seguir as melhores práticas, que é usar a letra minúscula, né? Então, sempre que é um comando normal, uma variável normal, letra minúscula. Perfeito. Tenho isso. Já entendi que não posso usar aí os parâmetros especiais, como arroba, como exclamação, cerquilha, cifrão, porcentagem. Nada disso eu posso usar. Isso para criar uma variável. Quando eu crio a minha variável, por exemplo, número número 1 é igual a 10, certo? E dou um enter, criei minha variável. Aqui ela não executou, então se ela não executou, não tem nada criado ainda, né? Só vai ser executada na hora que a gente der o play aqui. Eu posso também criar meu número 2 igual a 20. E aí eu tenho minhas variáveis para armazenar essas informações. Essa é a função da variável. Ela pode armazenar vários tipos de funções. Nesse caso do número 1 e do número 2, elas estão agregando números, mas o número 2, assim como o número 1, eles são inteiros. Eu poderia dizer que esse número 2 ele é um flutuante. Então, nesse caso aqui, ó, é uma variável do tipo
int. Aqui vai ser uma ponto 20, 20.20. Isso aqui vai ser uma variável do tipo float. E a gente vai ter a string, né? Então eu tenho aqui string 1 é igual a 50. Apesar de ter um número, né, ela está entre aspas, ela é uma string, ela é um texto, né? Então variável do tipo texto, string. Eu também tenho a opção de colocar a variável do tipo booleano, verdadeiro ou falso. Então eu posso colocar aqui, ó, booleano 1 é igual a true, certo? Então essa é uma variável do tipo booleano. O que é booleano? Booleano é 1 ou 0, né? São dois. Então é 0 ou 1. Então, o 0 seria o falso, 1 seria verdadeiro. 0 seria desligado, 1 seria ligado. É isso. Então é desligado ou ligado. Verdadeiro ou falso? Sim ou não? Isso é uma variável do tipo booleano. A gente vai trabalhar com elas aqui, você vai ver essa variável do tipo booleano sendo usada. A gente também tem o estilo lista. E aí eu vou colocar aqui, por exemplo, como que é uma lista, né? Eu posso pegar, abrir a eu posso pegar aqui, abrir meu parêntese, dentro do parêntese eu coloco várias coisas. Então eu posso colocar o número 1, eu posso colocar outras variáveis, né? Então eu posso colocar o número 1, eu posso colocar o número 2, eu posso colocar a string 1, eu posso colocar o booleano 1, eu posso colocar um texto. Eu também posso colocar um número, 50. O que é uma lista, né? Então, essa aqui é uma variável do estilo, do tipo list, certo? Do tipo lista. O que é uma lista? É uma lista. Então, eu tenho o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, na ordem da lista, como se fosse uma receita, certo? Então, é o nome da lista ali, né? Que eu vou usar. Então, a lista de chamada do professor tem várias pessoas ali na ordem alfabética. Eu posso ter na ordem de idade, eu posso ordenar isso depois, né? Desordenar, ordenar, enfim. Eu tenho uma tupla. A tupla, ela é a mesma coisa da lista. E qual que é a função? Então, eu posso ter o número 1, eu posso ter o número 2, eu posso ter uma string 1, eu posso ter um booleano 1. Enfim, é a mesma coisa. Qual que é a diferença? Na lista, eu posso pegar esse número 1 e trocar por outra coisa, na hora que a gente estiver programando. Na tupla, isso é fixo. Isso é fixo. Isso nunca muda. Na lista, eu vou ter, como por exemplo, né, a lista de chamadas, número, enfim, vou ter uma lista de fato. Enquanto que na booleana eu vou ter algo que é imutável. Um exemplo na minha mente é DDD dos países, certo? Então o Brasil sempre vai ser mais 55, eu não preciso mudar isso nunca. Então quando eu for criar uma lista de DDD, não vai ser uma lista, vai ser uma tupla, porque eu não quero que ninguém mexa nisso. Quando eu for criar algo que não é para ser uma lista, né? Eu vou criar uma lista que não é para ser alterada, é uma tupla. Então é uma variável do tipo tupla. Eu tenho também o dicionário. O dicionário a gente vai usar bastante. Dicionário. O que o dicionário faz? O dicionário ele é muito semelhante à lista, tá? Entre chaves aqui. E aí o dicionário, aqui é uma outra coisa legal que tem aqui no PyCharm é porque eu posso pular a linha e aí ele já dá a indentação certa disso aqui, né? De uma continuação. Como eu abri a aspas aqui, ele vai continuar como se fosse a mesma coisa. Eu poderia fazer tudo numa linha, mas eu vou fazer em várias linhas para ficar mais fácil de entender o que é o dicionário. Dicionário é uma chave e um valor, tá? Uma chave e um valor, uma chave e um valor. Por exemplo, eu quero fazer um dicionário do Pedro, certo? Ou então de usuário.
E aí eu vou ter aqui a idade dele. É lógico, né? Entre aspas, idade. Vou dar 2 pontos. E aí, aqui eu vou ter a variável dele, né? É a variável, eu vou pegar de alguma forma, ou eu posso colocar um valor aqui, ou eu posso colocar como sendo o número 1. Essa é a idade dele. Eu posso colocar a altura do Pedro. E aí eu posso colocar como sendo o número 2. Isso usando outras variáveis. Só que tá faltando o que aqui? Tá faltando a vírgula. Quando eu estou usando lista, tupla, qualquer coisa que é sequenciado, eu preciso usar uma vírgula para separar eles. No último caso, no último item dessas listas, eu não uso essa vírgula, porque não vai ter continuação. Mas, nesse caso, como tem uma próxima continuação, eu uso uma vírgula e vou para a minha continuação. Eu estou usando idade, altura. Na string eu poderia colocar o nome dele, né? Ali está como 50, mas poderia ser o nome dele. E aí eu venho aqui e coloco o nome dele. Na verdade, está como string, né? String 1. Eu posso colocar um booleano, né? Pedro é solteiro? É solteiro? É status solteiro, né? Solteiro. E aí eu posso colocar 2 pontos. Ó, tá dando um erro. Tá vendo que ele tá me marcando onde eu tô errando antes de executar? Faltou a vírgula. Aqui também tá faltando, ó. Se eu pôr o mouse aqui, ele me aparece essa lâmpada e aí eu posso clicar. Fixe com IA. Em alguns casos, eu vou errar de novo aqui, vai aparecer, vai ficar mais fácil de entender. Eu posso colocar aqui, ó, booleano 1, pular uma linha, colocar aqui, ó, ele vai aparecer aqui, eu quero ir nesse, ver o que, que tem de errado nesse. Ó, ele tá falando aqui, ó, tem uma PEP, for variável, e PEP 44. Opa, cliquei fora. O que que essa variável, o que que essa PEP fala? Vamos ver. PEP 484, era isso, né? Você pode vir aqui no Google PEP 484. Type hints. E você pode ler a PEP, ela vai te explicar tudo bonitinho, como funciona. Essa PEP aqui provavelmente é uma das PEPs de indentação, de continuação do texto, de vírgula, que é o caso que a gente está sofrendo aqui. Então, eu vou colocar uma vírgula e aí já vai sumir. E aí eu já vou colocar os 2 pontos aqui, eu já posso colocar. E aí no dicionário eu separo a minha chave, ou seja, a informação, a variável, né? São várias variáveis aqui, se você parar para analisar. Eu vou apagar esse último e a gente já continua. Então, eu tenho várias variáveis. Eu tenho a variável idade, altura, nome. A variável idade, ela recebe o número 1. A variável altura recebe o número 2. A variável nome recebe o string 1. Solteiro recebe o booleano 1. E olha que legal. Eu posso colocar como escolas que ele frequentou. Eu vou selecionar isso aqui e colocar entre aspas. Como é simples, né? Só apertei aspas uma vez e já colocou. Venho, clico para a direita, coloco 2 pontos. E aí agora eu coloco o que, que eu vou colocar dentro das escolas. Eu poderia ter uma lista com todas as escolas que ele frequentou. E aí eu vou e coloco a lista. Coloquei a lista. Eu poderia agora criar uma lista mesmo dele, né? Vamos criar uma lista de namoradas. Aí eu dou 2 pontos. Aqui é o nome da variável, né? O nome daqui. E aqui do lado de cá, eu coloco o que eu quero colocar. E como é uma lista, eu abro o parênteses. E aí eu posso pular aqui e vir fazendo, né? Cada um. Eu posso vir Rosana, uma vírgula, vou para a próxima. Adriana, Michele, enfim. E assim você vai seguindo. Eu criei uma lista. Criei uma lista dentro de um dicionário. Então, o dicionário ele serve para isso, para armazenar todo tipo de informação em uma variável dentro de uma variável, de forma resumida. E ele é fácil de usar por causa dessa indentação, tá? Então, tá vendo? Ó, isso aqui que está indentado está dentro disso aqui. Essas coisas que estão indentadas estão dentro disso aqui. Eu poderia criar tudo numa linha só? Posso, tá? Eu posso. Eu posso criar tudo assim, ó. Não é menos comum, tá? Mas você pode fazer dessa forma. Só que a gente vai chegar aqui agora no final, você vai ver uma outra recomendação que não é, que é feita. É que não se ultrapasse essa linha aqui de 50 caracteres, acho que é isso. De 120 caracteres. Nesse caso, 120, mas tem linguagem que é
50 caracteres, 60 caracteres. E aí ele vai dar recomendação de melhoria, né? E aí é que aparece, ó, o que tá ok. Nesse caso é só ortografia, que ele não reconhece porque tá em português. Mas mais para frente ele vai me dar recomendações de melhoria. Isso no PyCharm, tá? Quando a gente vai pro idle, você vai ter que lembrar de tudo. Eu coloquei tudo numa linha só. Bom, então a gente tem o dicionário, a gente teve a tupla, a lista, string. As principais variáveis aqui, tem uma do tipo complexo que eu não vou entrar no assunto agora, mas essas aqui são as principais, as que mais a gente vai usar. A tupla, você pode até desconsiderar, foi muito difícil no começo entender uma tupla, muito difícil. Porque a tupla é imutável, é imutável. Por que que eu vou usar isso? Eu acho que o exemplo mais fácil é isso, é os DDDs dos países. O DDD do Brasil nunca vai mudar. Eu crio uma listona lá com uma sequência, mais 55, tarará. Mas aí não faz sentido usar uma tupla, né? Faz mais sentido eu usar um dicionário. Enfim, de forma geral, nesse começo, quando você está usando agora, você não precisa se preocupar com ela, se ela for uma dificuldade para você para entender. Outra coisa que era muito difícil para eu entender foi a tal da lista. A lista é uma lista, tá? É uma lista sequenciada que você vai seguir ali. A única diferença da lista é que ela começa no zero. Então, se eu pegar essa lista aqui, ó, copiar ela, é que eu também tenho um modo interativo, tá? Ó. Eu tenho aqui, ó, Python console. Vou dar um habilitar, vou colar aqui. Então, eu criei minha lista. Vamos ver o que ele falou. Name error, número 1 is not defined. Ah, é porque minha lista. Então, para eu criar minha lista, eu tenho que fazer isso aqui, ó. Eu estou usando uma variável dentro de outra variável e essa variável não estava criada, né? Então, aqui, ó. A primeira variável que eu tentei jogar dentro da minha lista, né? Que o Python tentou jogar dentro da minha lista, não existe. E aí ele deu aquele erro. A partir do momento que eu criei as variáveis, ele está aqui. Todas elas criadas, perfeito, maravilha. E aí agora eu posso dar um print na lista 1 e colocar aqui, ó, entre quadrado, o item que eu quero. Entre parênteses, o item que eu quero. Eu quero o item 0. Qual que é o item 0? 10. Por que que ele printou 10? Porque o número 10 é 10, entendeu? Agora eu posso executar de novo aqui, ó, o item 1. Então é 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então o 1 é o número 2 aqui, ó, que ele é o segundo na ordem. O que que ele vai printar? Printou o número 20, ó, que esse 1 aqui, ele está se referindo a esse segundo item, porque a gente começa a contagem a partir do 0. Isso é uma coisa que foi difícil de entender, mas acho que é só você fazer a soma de menos 1, né? Então, se eu quero o item 1, é 1 menos 1, é 0. Se eu quero o item 2, é 2 menos 1, é 1. Mas é só entender que a contagem começa no 0. A contagem começa no 0. Uma outra coisa legal, muito legal, o print do dicionário, que a gente ainda não criou aqui, vamos criar agora. Então, vamos criar o nosso dicionário. Criamos o dicionário. O print do dicionário funciona da seguinte forma. Eu vou colocar aqui, ó, dicionário do usuário, e aí eu coloco entre colchetes, não o número na sequência dele, mas eu posso chamar pelo nome. O nome daquela aqui, daquela chave. A chave que eu quero trazer, ou seja, a variável que está dentro do dicionário, é a idade. Eu quero trazer a idade. E ele me traz a idade. Ah, eu quero trazer a altura dele. Ele me traz, tá? Eu posso buscar pelo nome, ao invés de buscar pela ordem. Pô, dessa forma não seria muito mais fácil? Depende. Imagina que você tem uma lista desordenada, né? Só nomes de escola. Nomes de escola da cidade de São Paulo. É uma lista. É, você pode ordenar ela por alfanumérico. Quando você for para dicionário, você não vai conseguir. Porque cada um vai ter que ter uma variável. Então, eu vou ter que ter aquela aqui, né? Aquela chave. Então, a chave da escola 1 tem que ter uma chave para ela. A escola 2, ou seja, a escola 2, o valor é o nome da escola 2. Mas a chave vai ser escola 2. Aí vai ter que ter um para cada um. Assim, vai ficar difícil de você trabalhar. Então, quando for só listas, é listas. Dicionário é algo para você ter tudo numa coisa só. Maravilha. Cara, maravilhoso. Acho que aqui você já entendeu as variáveis. Variáveis são esplêndidas para a gente trabalhar.
E uma das coisas que a gente precisa entender agora é a booleana, tá? As condicionais booleanas do Python. A gente já deu um brief, agora indo a fundo. Então, eu tinha minha variável booleana aqui, ó, que ela está como true ou false. E quando que eu tenho true ou false? Quando eu faço uma validação. E aí eu vou abrir aqui meu console de novo. E vou colocar assim, ó. Em vez de a gente ficar usando o console, vamos usar aqui o comando de fato, né? Aqui, ó, nosso terminal. Eu vou colocar assim, ó, print, certo? Se número 1 é igual a número 2, certo? Número 1 é igual a número 2, o que ele vai imprimir aqui? False. Isso é um booleano. E como que eu faço essas condicionais booleanas, né? Então, essas expressões, que é o nome correto, é expressões booleanas, funcionam da seguinte forma. Eu tenho elas como igual. Eu vou colocar os nomes aqui, depois a gente cria os modos que elas funcionam. Maior que, menor que, maior ou igual que, menor ou igual que. Essas são e diferente. Como que eu faço isso, né? Como que funciona o igual aqui? Ela funciona da seguinte forma: eu posso pegar o número 1, certo? E perguntar se ele é igual, ou seja, se ele é igual a 10. Por que que eu não uso um único valor de igual? Porque o único valor de igual é para atribuir esse valor dentro da variável. Aqui a gente está comparando uma coisa com a outra. Eu tenho o maior que. Tá? Como que eu uso o maior que? Então, o número 2 é maior, assim, ó, é maior que 20, é maior que 20,200, tá? Eu tenho também o menor que, menor. Então, eu tenho o número 1 de novo, e aí eu coloco aqui, ó, menor que o número 2. E aí eu vou colocar como comentário aqui na frente, o que ele está fazendo, né? Então, ele está colocando o seguinte, nessa primeira, ele está colocando se o 10 é igual a 10, é isso que ele está fazendo. Então, número 1 é 10, e aí tem o comando é igual a, aí tá aqui, ó, é igual a 10. Eu tenho esse segundo, o que esse segundo faz? Ele vai fazer o seguinte, o número 2, que é 20,20, é maior que 20,200. Por que é maior que? Porque tá aqui, ó, é maior. Esses dois, ele sempre vai apontar pro maior. E a pontinha do jacaré vai apontar pro menor. É isso que funciona, é assim que funciona. Uma forma fácil de lembrar isso é que do lado esquerdo, o lado esquerdo dessa setinha é maior que o lado direito, certo? Porque ele tem mais espaço. Do lado direito tá os dois encostados, é menor. Então ele vai estar sempre apontado para o menor. Esse aqui é a mesma coisa, né? Então, o número 1 é menor que o número 1. Aqui no número 1, eu tenho a seguinte comparação. O número 1, ele é menor que o próprio número 1. Então, ele está falando 10 é menor que 10. 10 é menor que 10. Algumas coisas parecem óbvias, mas você vai ver que não são tão óbvias assim, ou parecem besteiras, mas não são tão assim. Eu tenho o maior e igual, certo? Eu posso fazer como, né? Então, eu posso fazer da seguinte forma: 20. Vamos repetir esse número aqui, ó. Esse aqui, ó. Número 1 é maior ou igual a número 1? 10 é maior ou igual a 10? E aqui ele já me deu o status de erro, né? Por que tá com erro? Porque tá na ordem errada.
Olha a nossa fala. Maior ou igual ao número 1. Então, primeiro o maior, depois o igual. Eu tenho também o menor e igual. E aí eu posso colocar 20 é menor ou igual 19,99. Ele vai colocar aqui, né? Então, 20 é menor ou igual a 19,99. E eu tenho diferente. O número 1 é diferente, né? Então, diferente tem a aspas aqui, a exclamação de 10. E aí 10 é diferente de 10. Então, como que isso funciona? Vamos printar uma por uma, né? Então, print. E aqui dentro do print eu vou colocar primeiro o igual. Então, o que ele vai executar? Ele vai executar se o número 1 é igual a 10, e ele vai me trazer a resposta disso. Então, quando eu executar isso, ele vai me trazer um true. Para cima tem um false por causa disso aqui. Ó. Vamos apagar isso aqui. Ele vai me trazer um true. Agora, beleza, porque 10 é igual a 10. É isso que ele fez. 10 é igual a 10. Agora, maior que... O número 2 é maior que 20,20. Então, 20,20 é maior que 20,200. Vamos lá. Maior... E aí, ele pode autocompletar aqui. A gente pode dar um play. Falso. Por quê? Pô, por quê? Porque os dois é o mesmo valor. Eles são iguais, né? Então, ele não é maior. Eles são iguais. Então, teria que ter um igual. Teria que ter uma palavra de igual ali. É igual? É igual? Não, não são iguais. Perdão, não são diferentes, né? Um não é maior que o outro. E aí no menor que, vamos lá colocar o menor que. Menor que, se eu executar, também deu falso. Por quê? Vamos ver que o número 1, 10 é menor que 10? Não, ele também é igual. Aqui eu tenho 2 zeros a mais, certo? 2 zeros a mais. Mas, lembrando que do ponto para a direita, o zero é irrelevante. Então, assim seria a mesma coisa e assim seria a mesma coisa. Agora, nesse caso aqui, os dois são de fato iguais. Então, ele não é menor e nem maior que 10. 10 não é menor nem maior que 10. Ele é igual a 10. 10 é igual a 10. No maior ou igual que, como que funciona? Maior ou igual que. Então, ele está falando assim, ó, 10 é maior ou igual a 10. Ah, agora ele ele vai usar as duas condições. Ele vai trazer um true. Ele não é maior, mas ele é igual, entendeu? E aí eu poderia fazer diferente, né? 11, cadê o maior que? Aqui, ó, maior ou igual a 11 é maior ou igual a 10? Também daria verdadeiro. Então, todo número de 10 para cima vai dar verdadeiro. Todo número de 10 para baixo, ou seja, 9,999999, vai dar falso. Vai dar falso. Agora, quando a gente vai para o menor que, é a mesma coisa. Vai ser a mesma coisa. Então, só que a ordem inverte. A ordem inverte. Então, a esquerda agora tem que ser menor do que a direita. A esquerda é 20. 20 é maior do que 19,999. Mas se fosse 19,99 e um zero, é verdadeiro. O zero à direita não conta depois do ponto. Mas esses dois números aqui estão iguais. Esses aqui, ó. Então, 19,990 é a mesma coisa, né? É maior e ou igual a 19,99. Bacana isso, né? Muito massa. Muito massa. Por que que isso é muito massa? Porque lá na escola, na primeira vez que a gente aprende isso na escola, é extremamente doloroso e a gente vai falar assim, nunca vou usar isso. Você vai usar. Você vai usar. Hoje você vai usar. Se o usuário for maior ou igual a 35 anos, ele pode comprar o produto. Não, 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 melhor, no teu dia a dia. Se o usuário for maior ou igual a 18 anos, ele pode comprar algo. Ele pode comprar as drogas lícitas. Se ele for menor, aí não é menor igual, é menor do que 18 anos, ele não pode comprar as drogas. Então,
Um simples que, um simples ou igual muda tudo. Por quê? Se ele for maior ou igual, ou seja, a partir do momento que ele virou 18, ele pode comprar. Então, no 19, na meia-noite, né? Antes do aniversário dele, ele pode comprar? Não. Na meia-noite e 1 milésimo de segundo, aí ele pode. Antes disso, não. Então, 23h59, ele não pode. 23h59, né? 23h59 e 59 segundos, ele ainda não pode. Meia-noite. Meia-noite é maior ou igual. É igual já o outro dia. Já é o outro dia. Ele já pode comprar a droga. Muito, muito. Isso tá no seu dia a dia. A gente só não percebe, mas tá no dia a dia. Matemática tá no nosso dia a dia. E tem o diferente. Pô, se. Nesse caso a gente tá trabalhando com números. A gente podia trabalhar com variáveis. Vamos trocar isso aqui, ó. Quando que a gente vai usar o diferente? Gasolina. Gasolina. É diferente. Na verdade, melhor, para ficar mais fácil de. Mais difícil a vida. 10 em string. É diferente de 10? O 10 como palavra é diferente do 10 como número? Será? Vamos ver? Verdade. Eles são diferentes. Pô, mas isso aqui tinha que dar falso, né? Porque 10 é igual a 10, 10 é 10. Não. Na programação, texto é texto, número é número. São guardados de formas diferentes no seu computador. Texto é texto, número é número. Então, 10 como texto não é igual a 10.10. E 10.0 é diferente? É diferente. Não é diferente. Por que não é diferente? Pô, tem alguma coisa de errado aqui, né? Porque a partir do momento que eu coloquei o ponto, ele deveria ser flutuante. As antigas versões do Python, sim. Na nova, não. Então, para ele ser flutuante, eu coloco ele como flutuante. E coloco assim. Flutuante é números com pontos, tá? E aí eu dou um print, ele vai dar um false. Acho que... Mas mesmo eu colocando flutuante, ele vai dar false, porque ele entende que o zero à direita não conta. Mesmo ele sendo flutuante, 10 é igual a 10. 10.00000 é igual a 10. Porque o da direita não conta. Mas se eu tivesse um número aqui, já contaria. Se eu tivesse um 1 aqui, já também daria diferença. Pô, a gente já entendeu a estrutura de expressão booleana. A gente já entendeu as variáveis. Agora eu quero usar isso. Eu quero ver quando eu uso. Cara, vamos apagar tudo que tem aqui. Vamos apagar tudo que tem aqui. A gente vai criar uma estrutura do seguinte. Exatamente do que a gente acabou de falar. Então, é o seguinte. A gente é um comerciante de um disque. E a gente vende bebidas alcoólicas, a gente vende refrigerante, vende Coca-Cola, Pepsi, Brahma, vodka, e aí, Smirnoff, vende cachaça, velho barreiro, Jamel, enfim, corote, tudo isso a gente vende. Aí a pergunta o usuário chega lá, ele vai comprar algo, né? Então, a primeira coisa é, o que ele vai comprar? O produto. Aí eu preciso perguntar para ele, qual que é o produto? Porque a gente é o disco, a gente só tem a telinha ali, só entrega pelaquela telinha, a gente não deixa o usuário entrar lá dentro. Eu preciso fazer um input e perguntar para ele, qual é o produto? Certo? E aí eu vou colocar um pular de linhas aqui para ficar mais fácil. É o outro N, então pular de linhas. Tá vendo? Como que no PyCharm é mais fácil? Porque se eu tivesse usado esse N aqui, ó, ele iria printar. Eu vou colocar isso aqui como comentário e vou fazer essa mesma string para vocês verem, né? Então print, abre aqui e colo. Se eu fizer um print dessa forma, ele printa o traço N, tá vendo? Agora se eu colocar o barra para trás, ele remove o N e usa o N como variável. A variável N no Windows é pular linha. No Linux é pular linha. No Windows pode ser NR ou RN, tá? Mas o mais comum é barra N. Então se a gente usar o barra N vai funcionar nos dois.
Enfim, é só um comentário isso aqui mesmo. Voltando ao nosso produto que a gente está vendendo, ao nosso disque, eu estou vendendo aqui, ó, o produto. Eu preciso perguntar qual que é o produto. A pessoa vai me responder qual que é o produto. E aí eu também fazer o seguinte, né? Se, então eu tenho agora minhas condições de variáveis, né? De estrutura lógica de pensamento. Se, if, o produto é is, que é a mesma coisa que usar o igual, igual, mesma coisa não, tá? Lá na frente a gente vai ver que não é a mesma coisa, mas é semelhante. Produto é corote, então, e aí os 2 pontos significam então. Então, se o produto é corote, então, preciso perguntar para ele qual que é a idade dele, né? Então, idade, eu preciso perguntar qual que é a idade do usuário. E aí, para perguntar de novo, é um input. Qual é a sua idade? Vou pular uma linha, fica mais fácil. Ele vai me responder a idade. Dentro desse se, eu tenho, de novo, né? Beleza. Se a idade dele, que ele vai me responder, for maior, perdão, maior ou igual a 18, então eu posso vender. Ele está falando alguma coisa aqui, ó. Vamos ver o que ele está falando que está de errado. Acho que foi delay ali. For maior ou igual a 18, então eu posso vender para ele. E aí eu vou falar para ele vendido. Qualquer outra resposta que ele me der, então, else, qualquer outra resposta, eu vou responder para ele o seguinte: só vendo para maiores de 18 anos. Certo? Ele tá falando que tem alguma coisa de errada nesse 18. Vamos colocar o mouse aqui e entender? Ele tá falando pra gente inverter, colocar o menor do lado de cá, então eu vou colocar o 18 aqui e o idade aqui. Na verdade, é isso mesmo, ó, idade maior ou igual que 18, certo? Senão eu teria que usar essa condição aqui, né? 18 menor ou igual à idade. Tá. Como que a gente resolve essa marcação? É alguma coisa que eu estou fazendo errado, o código vai rodar numa boa. E aí eu posso até dar um play aqui pra gente ver, né? Qual o produto? Corote. Ah, ele tá falando por que tá errado aqui, ó. E aqui, ó, eu tô falando is, né? Para ser is, eu tenho que colocar isso aqui como sendo exatamente igual. Então tem que ser um string mesmo. Eu tenho que pegar isso aqui e converter isso para string. E aí eu vou colocar aqui, ó, como string. Vamos tentar executar de novo. Ainda assim, ou ele tá falando, ó, eu preciso usar o is apenas quando for literalmente uma string. Você não quis representar igual, igual? Eu quis representar o igual, igual. Então, eu não vou usar o is, eu vou usar o igual, igual. Vou tirar da string, porque o input transforma-se em string. Porque senão eu teria que fazer o seguinte, ó, str aqui, e colocar isso como string. E aí aqui eu poderia colocar como is. Vamos ver se isso funciona? Stop and run. Ainda assim ele não deixa, né? Não tem problema, não tem problema. Vamos voltar e vamos usar da forma que ele está explicando aqui pra gente. Por que que a gente errou nisso, né? Então é só quando é literalmente igual, eu vou usar o is. É exatamente igual. Não é que eu quero validar o valor, né? A resposta que tá ali. Eu quero validar se é tudo igual. Se foi construído igual. Então aqui é só o igual, igual. Eu vou dar um stop e vou dar um play. E a minha barra tá errada de novo, gente. Qual produto? Qual produto? Corote. Beleza, corote é igual corote? Se corote é igual corote, então se corote é igual corote, pergunta a idade. Qual a sua idade? A minha idade é 17. Ele tá falando aqui, ó, se 18, se não, printa isso aqui. Vamos fazer um teste? Ah, ele não suporta entre instâncias. Agora a gente entendeu o que está dando esse erro. Por quê?
O input, ele traz como string. E aí lembra que 18 em modo string é diferente de 18 em modo inteiro? Então como que eu faço isso? Aqui sim faz sentido eu usar o str para converter aquele 18 de número para str não, perdão, o int. Então eu vou converter essa idade de texto para número, certo? Então ele estava assim, ó, só para você entender. Ele estava assim, ó. Quando eu coloquei o 17, ele veio assim, ó, 17. A partir do momento que eu usei o int, a partir do momento que eu usei o int 17, isso aqui vai gerar para gente o 17 como número, certo? Então eu pego esse 17 entre aspas, coloco o int e ele vira um número. Eu poderia também usar o float se a idade fosse um número variável, né? Não fosse um número inteiro. Então, em vez de int, eu poderia transformar ele em float, ou seja, um número flutuante. O que é um número flutuante? Aqui no nosso mundo a gente chama de reais, acho que é isso, né? Números reais, que aí vai ter ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, enfim. O float também valeria, né? O float também valeria. E agora sim eu posso fazer o teste, né? Então, corote, aí coço idade, ele vai me perguntar a idade. A idade é 17. Agora sim ele me respondeu aqui, ó, só vendo para maiores de 18 anos. Eu poderia inverter isso aqui, né? Eu poderia colocar isso aqui do lado de cá, para ficar mais fácil de ler. Inverter o comando aqui e colocar o 18 do lado de cá. Por que eu inverti? Para ficar mais fácil de ler. Então, se a idade, mesmo que seja flutuante, for maior ou igual a 18, aí o dois pontos significa então, né? Então, vendido. Qualquer outro valor, que é o else, né? O else significa isso. Qualquer outro valor, você vai printar que o não foi vendido. Então, eu fiz isso, toda essa estrutura, para o corote. Só que eu não vendo só corote, eu vendo Coca-Cola também. Então, se o produto for igual a Coca-Cola, aí dois pontos é então, então eu posso vender. E aí eu vou falar para ele, print, vendido, certo? Pô, mas eu também vendo tubaína. Nossa, tubaína. Rio Branco. Eu vendo Rio Branco. Quem não conhece Rio Branco é um refrigerante aí muito, muito diferente. Eu posso colocar aqui qualquer coisa que não seja bebida alcoólica. Então, em vez de eu perguntar se é corote, eu poderia colocar assim, ó. Na verdade, eu poderia fazer o seguinte: corote. Corote. Aqui eu tenho uma estrutura, né? Então, se produto é igual a corote, a idade, eu pergunto a idade. Então, o flutuante, e aí eu printo aí, vendido se for maior de 18. Se não, eu printo que eu só vendo para maiores de 18. Só vendo bebida alcoólica, só vendo bebida alcoólica para maiores de 18. A gente está criando uma complexidade aqui no nosso comando. Eu posso, em vez de usar o if aqui, eu poderia criar um outro else. Só que, tá vendo a indentação que ele está fazendo aqui, ó? Tá vendo esse espaço? No Python, esse ponto aqui, ó, quando eu dou um ponto eu falo então, eu vou para a próxima linha. Se eu colocasse o comando no começo da linha, não valeria. Para ele valer, ele tem que estar indentado. A indentação normalmente são 4 espaços. Tá? 1, 2, 3, 4. 4 espaços. O padrão são 4 espaços, mas você também pode usar 2 espaços. Eu não prefiro, prefiro usar com 4 espaços porque fica mais visível. Então, o que, que significa? Significa que todos esses caras aqui, ó, tudo isso aqui, ó, tá dentro desse if. Então, se eu apertar para diminuir, diminuiu. Aqui no else, ó, esse cara tá indentado. Então, ele tá dentro do else. Tá vendo? Olha que legal que vai acontecer se eu escrever alguma coisa do lado de fora. Eu vou escrever um outro else, certo? Qualquer outro valor. Eu vou colocar assim, print. Não entendi. Tá? Não entendi. Então, o que acontece se eu diminuir isso aqui? Ó? Tá vendo? Ele diminuiu só aquilo ali. Esse último aqui ele não diminuiu. Por quê? Isso aqui não faz parte dele. A mesma coisa aqui no if. Ó.
Se ele estiver na mesma linha, ele é outra coisa. Nesse de cima, é igual, ó. Tá vendo? Eu diminuo só o que está identado dentro dele. Ou seja, isso aqui é a resposta disso. E isso aqui é a resposta disso. Que eles estão identados, eles estão seguindo uma cadeia. Como se fosse a cadeia dos filos. Beleza. Tá? Eu fiz 2 elses aqui. Esse else é para esse if, porque ele está na mesma linha. E esse else, e esse else é para esse if, que está na mesma linha que ele. Então, se a resposta não for corote, ele vai me responder isso aqui, ó. Então, qualquer resposta diferente de corote é aquilo ali. Mas, e isso aí a gente já viu funcionando aqui com o if aqui de dentro, mas eu também vi bebidas não alcoólicas, como é o caso da Coca-Cola. Eu poderia criar um outro if aqui? Poderia. Mas não é o certo. Ele já está até me mostrando aqui. O certo é eu usar um else if. Por quê? Eu estou seguindo a mesma estrutura. Se não for esse e também não for esse, aí sim eu uso o else. Então, se não for esse, é esse. Isso que ele está falando, né? É esse. Se produto é corote, aí, se produto não é corote, será que é? Aí ele coloca aqui, é o if. Será que é produto igual Coca-Cola? Então, se for, né? Então, se produto igual corote for falso, verifica se produto é Coca-Cola. Se for Coca-Cola, então, tem 2 pontos aqui, então, se for verdadeiro, eu vou colocar um print como vendido. Vendido Coca-Cola, certo? E aqui no else, eu faço o seguinte. Qualquer outro valor que não seja exatamente Coca-Cola, do jeito que está aqui. E aí aqui eu não preciso colocar que é uma string, né? Eu não preciso, porque ele já vem como string lá do input. Aí eu printo como não entendi. Então vamos fazer um teste. Qual é o produto? Qual é o produto? Meu produto é Coca-Cola. Vendido Coca-Cola. Agora vamos executar de novo. Mas eu vou escrever só Coca. Coca. Só Coca. Não entendi. Não entendi. Não entendi. E aí ele tá falando, não entendi. Beleza, acabamos aqui. Pô, mas não deveria iniciar o produto de novo? O ciclo de novo? Tá vendo que eu tô seguindo uns ciclos, né? Então, se tal coisa, se não for aquilo, tenta isso. Se ainda assim não deu, então dá essa resposta. Essa foi a estrutura que eu criei. Mas eu gostaria que isso aqui fosse um ciclo. Sempre acontecendo, sempre perguntando. Então, enquanto é, deixa eu pensar aqui como que a gente pode fazer esse ciclo, né? Enquanto for verdade, eu vou escrever de um jeito que depois a gente traduz. Enquanto for verdade, faça. É assim, né? Enquanto for verdade, faça. Como que isso funciona, esse enquanto for verdade, faça? O while, que é enquanto em inglês, o while true, então, né, executa isso aqui. E aí, o que que é isso aqui? Pô, só que tá vendo que tá dando errado aqui, ó. Ele já tá dando logo de cara. E se eu tentar executar, já dá erro. Por quê? Porque isso aqui não está identado. Eu preciso jogar isso aqui dentro do while. Para eu jogar isso aqui dentro do while, eu tenho que identar, jogar para frente. Pronto, identei. Agora, tudo isso aqui está dentro do while. Tudo isso aqui está dentro do while. Agora eu posso dar um continuar. Qual o produto? Coca. Não, Coca. Não entendi. Qual o produto? E aí ele voltou lá no começo. Entendeu? Ele bateu nesse aqui, finalizou aqui. Aí ele voltou aqui, ó. Qual o produto? Aí eu vou falar agora o nome certo. Coca-Cola. Vendido Coca-Cola. Qual o produto? Aí quando você for perguntar de novo, opa, agora eu quero corote. Então, aqui no Coca-Cola, ele não chegou nessa última linha, né? Ele chegou nessa linha, ele entendeu que aqui acabou, e aí agora que isso aqui acabou, volta de novo lá no começo. Opa, vamos começar de novo.
E aí começa o programa de novo. E aí ele fica nesse loop. Isso é um loop. Olha que legal. Ele vai ficar sempre rodando isso. Enquanto isso for verdade, ou seja, para sempre. Enquanto verdade for verdade, continua. Como que eu cancelo? Eu vou dar um Ctrl C para cancelar, talvez não funcione. Eu tenho que dar um stop aqui forçado. Então, como que eu faço para isso ser um loop, para ser eterno enquanto durar? Já teve um namoro assim, que é eterno enquanto durou? Eu poderia fazer um loop do tipo enquanto produto for diferente de não quero, não quero nada, ele faz esse ciclo. Só que ele está me dando um exemplo aqui, ó, tá? Sempre que a gente vai usar uma variável, ela tem que estar construída antes, tá? Então, sempre antes da... Na verdade, aqui, ó. Isso aí. Enquanto for diferente, né? Enquanto não for verdade, enquanto isso aqui não for verdade, enquanto isso aqui for falso, enquanto isso for falso, faça isso. Isso aqui for falso, tá? Mas, opa. Mas essa condição como um todo tem que ser verdade, tá? Se eu der um produto, produto é igual a só isso mesmo. Então, se eu pegar isso aqui, ó, na linha de comando, produto, vir aqui, criar essa variável e fizer essa condicional aqui, ó, isso vai dar o quê? Vai dar true, que é diferente, tá? Então, enquanto essa condição, eu posso colocar até em parênteses para ficar mais fácil de entender, ó. Posso colocar em parênteses. Então, enquanto essa condição for verdade, essa condição aqui está dentro do parênteses for verdade, faz esse ciclo, fica nesse loop para sempre. E aí eu posso fazer o seguinte, eu posso dar um play aqui agora. Qual o produto? O produto é Coca-Cola. Qual o produto? É Corote. Opa, Corote está me perguntando a idade. Qual a sua idade? 18. Ah, vendido. Qual o produto? Não quero nada. Aí tem que ser igual a gente escreveu aqui, ó. Não com acento, quero nada. Se eu escrever eu não quero nada dessa forma, não entendi. Qual que é o produto? Tem que ser exatamente, não quero nada. E aí ele encerrou o programa. Eu poderia dizer que antes dele encerrar, ó, tá vendo a indentação do while? Tá vendo? Ó? Então, enquanto tiver espaços aqui, ó, tá dentro do while. Isso aqui tá dentro do while. Agora, eu vou nessa linha, tirar todo o espaço, vou ir lá para a linha do while e vou escrever o seguinte, print. Então, a hora que o while acabar, eu vou continuar meu programa. O programa continua. O programa irá continuar enquanto tiver linha. E aí, como não tem mais nenhuma linha, ele vai acabar aqui. Mas, ó, vamos fazer um teste? E aí a gente vai direto, ó. Não quero nada. Aí ele já vai aqui, ó. Não entendi, né? Porque essa é a condicional que ele vai dar. Não entendi. Eu poderia criar um else if, tá? Um outro else if, só para o não quero nada. Então, produto igual. Não quero nada. Print, né? Joga na tela um adeus. Vamos fazer de novo aqui para você ver, ó. Não quero nada. O que aconteceu antes, né? Como não existia esse if, ele caiu nesse else. Ou seja, não existia nenhuma condição que dava match. Eu vou para essa aqui, qualquer. E aí, beleza, não tinha nenhuma condição que dava match, vim para essa qualquer. E aí eu acabei meu loop, né? Porque respeitou a condição aqui, ó. Respeitou a condição. Acabei meu loop e aí eu caí para a próxima linha. Print. O programa irá continuar enquanto não tiver linhas. Eita aqui, o programa irá continuar enquanto não tiver linhas. Esse é um dos loops mais usados. Tem um outro loop, tá? Que também é usado, que é o for. Né? For, né? Para cada número. Então, para cada coisa. Eu vou fazer ele aqui, ó.
Vamos comentar tudo isso aqui. Eu vou apagar tudo isso aqui. Vou dar um Ctrl X. Ou eu posso fazer o seguinte, ó, uma outra forma de comentar. Eu posso colocar uma, duas, três aspas, certo? No começo, três aspas no final. Pronto, virou um comentário. Virou um comentário. E aí eu vou mostrar como funciona o loop for, que também é um loop, mas ele não é um loop de enquanto for verdade. Ele não é um loop de enquanto for verdade, ele é um loop de contagem. Então, para cada coisa, eu vou colocar aqui, né? Para cada item da lista, faça. Então, como que eu faço isso? Não é como que a gente vai fazer isso? Então, for number. Vamos criar uma lista aqui, né? Lista. Vou colocar aqui os valores dessa lista. 1, 2, 3, 4, 10, 15, 20, 30. Eu vou fazer o seguinte, for, né? Então, para cada, eu poderia colocar item, poderia colocar número. Isso aqui é a variável, tá? Eu estou criando uma variável e essa variável vai receber cada item daquela lista. Então, cada vez que o for rodar, ele vai pegar a variável e vai jogar lá. Então, por exemplo, né? Exemplo. Vou colocar exemplo, que é um nome totalmente diferente. Então, for exemplo. Para o exemplo, in, né? Então, para cada exemplo dentro disso aqui, né? Para cada exemplo dentro dessa lista, dentro da lista, faça. Aí o que ele vai fazer? Print o exemplo. Então, para cada exemplo dentro dessa lista, printa o exemplo para a gente ver. E aí lá no final, a gente, ó, tiramos a indentação e vamos falar assim, acabou. Print, acabou. Olha o que ele fez. Print 1, 2, 3, 4. Então, quando eu tenho uma sequência, uma lista, eu quero fazer cada coisa na lista, eu tenho uma planilha do Excel. E para cada linha daquela planilha, eu quero colocar um número. É isso que eu vou usar. Para cada linha da planilha, baseado na coluna D, eu quero pegar a coluna D e multiplicar por 10, multiplicar por 15. Ou então pegar a coluna D e multiplicar pela coluna A, para cada linha. Para cada linha fazer isso. Cara, você tá falando de Excel, Excel é fácil de fazer. Beleza. Mas e se fosse um texto? Um site, para cada site da lista, você entrar no site e conferir se ele está funcionando, o teste de desempenho dele. Para cada equipamento na sua rede, você quer entrar no equipamento e configurar ele com uma mensagem, para ele aparecer uma mensagem quando alguém abrir aquele equipamento. Então é isso que o loop for vai fazer. Então print acabou. E aí o acabou veio depois, porque depois que ele rodou tudo isso, aí ele acabou. E aí, um exemplo mais a fundo, né? Eu poderia pegar o exemplo e falar em qual é a ordem dele na lista. Exemplo.index. Acho que é assim, né? Na verdade é o seguinte, é assim, ó. Lista. Então eu tô pegando a lista. Vou pegar o exemplo. Escrevi tudo errado, mas aí eu corrigi aqui, ó. Então, para cada exemplo da lista, ou seja, para cada número, vamos trocar agora para número, para cada item da lista, para cada item na lista, você vai pegar essa lista e vai ver aonde esse item está, qual que é a numeração dele. Então aqui é o 0, aqui é o 1, aqui é o 2, aqui é o 3, certo? Então isso aqui ele vai me responder 0, 1, 2, 3, ele vai me responder o index desse cara, desse item dentro dessa lista. Perfeito? Para que a gente faz isso? Para eu ver se tem números repetidos. Isso é uma forma de ver se tem números repetidos. Não é algo ideal. Para eu ver qual que é a posição de uma escola dentro de uma lista, qual que é a posição dentro dela ali, né? Porque eu posso depois desordenar essa lista. Então, e aí eu vou printar, na verdade eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar isso dentro de uma outra variável, e essa variável ela não vai ser eterna. Ela vai durar só enquanto o loop, essa voltinha do loop acontecer. Na hora que essa voltinha do loop acontecer, vai de novo, lá igual lá em cima, né? Na hora que ela acontecer de novo, ela troca esse valor, ela troca esse valor. Isso é uma variável, ela vai variando com o tempo. Então, eu vou falar aqui
é igual a index ali, né? E aí eu quero printar esse A. Quero que ele apareça na tela. Se a gente executar, ó, 0, 1, 2, 3. Por quê? Ele pegou o número 1, pegou a lista, falou assim, ó, me dá o index de onde está o número 1. Opa, o número 1 está no 0. O número 2 está na posição 1. Ah, Pedro, isso não faz sentido não. Faz. Quer ver como que faz? Eu vou colocar o último número como sendo 1 de novo. Então aqui na lista eu posso repetir 1, 2, 3, 4, 5 e lá no final 1 de novo. Olha que legal que vai acontecer. Ó, aqui tá 0, 1, 2, 3 e a última opção antes do acabou é o 7. Eu vou executar de novo. A última opção agora é o 0. Por quê? Quando eu faço o index, eu vejo qual que é a primeira vez que ele aparece na lista. A primeira vez que ele apareceu na lista foi, foi aqui. Se eu quisesse excluir, aí eu poderia excluir, poderia dar um pop, né? Poderia dar um pop. Então, eu poderia pegar esse index e fazer lista ponto pop A, certo? E aí eu posso dar um print na lista agora. Ó, cada vez que ele executou, ele foi apagando aquela posição que ele falou. Certo? Então, a primeira vez que ele rodou, ele encontrou o 1 e o 1 está na posição 0. Ele já cortou o 1 fora, arrancou fora. A segunda vez que ele rodou no 2. Pô, ele não arrancou o 2. Por quê? Não sei também. Qual o número que ele arrancou aqui, né? Porque, na verdade, o 2 agora está na posição 0. Olha que legal que é, né? A partir do momento que ele rodou a primeira vez, ó, o 2 veio para a posição 0. Aí o 2 está na posição 1. Aí ele arrancou a posição 1. Tá? A posição 1 é 3, ó, aqui, ó. Aí ele relativizou as posições, então elas foram trocando. Por isso que não é sequencial. Então aí agora era o 3, ele arrancou o 3. Aí a próxima vez que ele rodou a lista de novo, né? Ele foi para a posição 3, né? Ele foi para o número 3 da posição, só que o número 3 da posição é o 10. Pô, o 10 está na posição 3, ele tirou o 10, ele já não aparece o 10. E assim vai sucessivamente, né? Baseado na lista anterior. Então, ele rodou, baseado na lista anterior. Aí aqui ele alterou essa lista, porque a gente falou para ele alterar. Mas essa variável A, a cada momento que ela rodou, ela foi trocando. Ela foi trocando. Eu poderia, inclusive, colocar aqui, ó, um print A, pra gente ver acontecendo. Então, ó, 0, 1, 2, 3, 4. Acabou no 4. Acabou no 4. Entendeu? Eu acho que nesse primeiro momento já dá para você ter várias coisas na tua mente, estruturar o que você pensa sobre o Python. Eu acho que, inclusive, aqui você pode criar uma estrutura de vários ifs, pensando se tal coisa, então faça, e colocar isso na tua vida. Quando eu aprendi a colocar isso no dia a dia, muda o processo. Por que que muda? Porque se estiver chovendo, eu preciso colocar a roupa, eu preciso pegar o guarda-chuva. Se não, eu não preciso levar nada. Se eu perder a hora, eu preciso pedir um Uber. Se não, eu vou de ônibus. E aí, a partir do momento que você começar a pensar assim, vai ficar mais fácil você programar e você vai ver que tudo é um se eterno. Tudo é se não, se não, se não. Se você escrever no comentário que você gostou e quer saber qual que é o próximo passo, então eu farei uma próxima aula mostrando isso na prática de como automatizar algo no Windows e como usar os módulos do Python. Se não, esse vídeo vai entrar para o limbo e a gente vai ficar chateado.